No dia 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos colocou fim ao padrão dólar-ouro, no que pode ter sido um dos maiores golpes financeiros da história. Entenda o que aconteceu e como as decisões econômicas afetam até hoje a economia global e norte-americana. Nas décadas anteriores a 1971, os Estados Unidos experimentaram uma tonelada de trabalhadores em crescimento maciço que passaram de 675 por ano, que ganhavam 19 mil corrigindo no dinheiro de hoje era mais de 56 mil dólares por ano. No final dos anos 60 as pessoas desfrutavam de licença remunerada pela primeira vez eles podiam pagar empréstimos estudantis comprar casas e carros e desfrutar de uma vida financeiramente estável folha de pagamento aumentou as classes média alta e baixa estavam subindo juntas em harmonia mas então a chegada de 1971 e algo realmente estranho aconteceu a economia continuou crescendo. Exceto lá não era mais todo mundo ficando mais rico juntos agora eram apenas os ricos ficando mais ricos e a classe média e baixa basicamente estagnada. Até hoje mesmo com a globalização mesmo com a revolução do computador a revolução da internet a revolução da biotecnologia de alguma forma não somou muita diferença como as pessoas pensavam. Não houve tanto progresso acontecendo o problema muito maior é uma relativa estagnação que meio que se manifesta economicamente que pela primeira vez temos uma geração, onde os mais jovens que não estão claramente se saindo melhor do que seus pais. A renda familiar aumentou um pouco desde o final dos anos 60, mas não está claro isso é a métrica certa porque você tem muitas famílias onde ambos os cônjuges estão trabalhando e isso é muito diferente do mundo do final dos anos 60. A taxa de inflação disparou de cerca de 4% no início de 1971 para mais que o dobro em 8,8% em 1973. No final dos anos 70, subiria para 12%. A dívida familiar explodiu exponencialmente depois de 1971. Então, enquanto a renda da classe média e baixa permanece estagnada, eles estavam simultaneamente sendo algemados em dívidas. 1971 foi o ano em que reorganizou o próprio tecido da sociedade como a conhecemos, mas para entender como tudo isso aconteceu temos que fazer uma viagem de volta ao tempo. O ano era 1694 e Inglaterra saía de um período de 50 anos de guerras. O governo exausto precisava de dinheiro emprestado para financiar suas agendas políticas. A partir da ideia do banqueiro escocês William Peterson foi decidido que a melhor solução para o presente problema seria que um banco privado pudesse emprestar para o governo o dinheiro criado do nada e assim nasceu o primeiro Banco Central, do qual temos registro o Banco Central da Inglaterra, mas esse foi só o início da história. Em dezembro de 1910 um grupo de políticos e banqueiros americanos embarcou em um vagão privado de trem e partiu para uma sequência secreta de reuniões para estruturar uma reforma bancária tão temida a criação do Banco Central Americano Fed. Essa viagem foi totalmente sigilosa. Foi explicado em 1935 um dos participantes dos encontros o presidente do Banco Nacional de Nova York disse, basicamente uma economia dominada por um banco central significa uma economia cheia de altos e baixos onde depois das épocas de recessão os ricos sempre ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Mas mesmo assim foi criado o Banco Central Americano, o parasita que ganharia vida no futuro. Na Primeira Guerra Mundial, você pagaria por qualquer peso de ouro necessário. Isso significava que os países que tinham muito material para exportar teriam mais ouro do que os países que não tinham. Antes da Primeira Guerra Mundial o sistema funcionava muito bem, os governos de todo o mundo se davam perfeitamente, o que significava que negociar com ouro era simples e fácil. Mas então a Primeira Guerra Mundial veio e jogou todo o sistema de cabeça para baixo. A guerra trouxe muitas lutas internas e desentendimentos entre países que costumavam trabalhar juntos, colocou muitos países poderosos em dívidas. Eles tiveram que gastar muito ouro comprando armas e equipamentos para lutar uns contra os outros e as reservas de ouro começaram a esgotar. No final da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos tinham um sério déficit de ouro e uma vez que a Grande Depressão atingiu isso ficou ainda pior. Então em 1930 o governo praticamente forçou os americanos a trocar todo o ouro que tinham por dólares. Eles aumentaram o preço do ouro de 20 a 35 a onça esperando que isso desencorajaria os americanos de comprar ouro no futuro. Isso também significava que muitos países estrangeiros de repente se interessaram em trocar seu ouro por dólares.
pois estariam recebendo muito mais dinheiro em troca de seu ouro. Quase todos os países que tinham ouro natural na fonte negociou com os Estados Unidos por dólares. Em 1939 havia ouro suficiente no mundo para substituir todo o dinheiro em circulação. Então a Segunda Guerra Mundial atingiu e de repente os Estados Unidos estavam mergulhando em suas reservas de ouro novamente. Se eles pensaram que a Primeira Guerra Mundial levou muito de dinheiro, a Segunda Guerra Mundial foi ainda pior. As duas guerras haviam destruído o sistema financeiro global e o simples padrão ouro nos impostos do governo não era suficiente para financiar os gastos malucos que os Estados Unidos tinham. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods deu início ao novo padrão ouro, conhecido como padrão dólar-ouro. Foi um acordo assinado em 1944 entre as principais nações do mundo, onde foram acertadas as bases que regeriam a política econômica global após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado consolidava o dólar como a principal moeda da economia. Também foi acordado entre as nações que todo dólar em circulação seria lastreado no ouro. Esse padrão dólar-ouro se manteve até 1971. No dia 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon foi à televisão nacional para comunicar suas decisões. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Ele colocou fim no padrão dólar e ouro. Agora o dólar não seria mais lastreado em ouro. As medidas foram bem aceitas no início, com toda a narrativa construída de forma estratégica para defender a nova economia, agora totalmente fiduciária, sem lastros no ouro e com a possibilidade de emissão de novas moedas via decreto. As consequências, no entanto, foram devastadoras. Foi quando o parasita chamado Banco Central, implantado cuidadosamente em 1913, ganhou vida própria. A partir de então o dólar passou a ser lastreado em nada. A moeda lastreada em nada é chamada de moeda fiduciária. A moeda fiduciária é aquela emitida por governos e bancos centrais. Sua aceitação é obrigatória por lei. Eventuais impostos e tributos são obrigatoriamente pagos nessa moeda. Pode existir no formato de cédulas, moedas ou meio digital. Moeda fiduciária. Então, para você entender melhor, se o governo falou que é dinheiro, então é dinheiro. Mas sim, eu sei que você está pensando, se o dólar é lastreado em nada e todas as outras moedas são lastreadas em dólar, não estariam todas as moedas lastreadas em nada? Ou melhor dizendo, visto que o dólar é a principal moeda da economia, não estariam as outras moedas lastreadas pura e simplesmente na confiança no governo americano? O sistema econômico mundial só funciona porque a população acredita que a moeda vale alguma coisa. Claro, o governo te obriga a aceitar que a moeda tem valor, mas muita dessa fé vem do fato de que a maioria da população não tem nem ideia de onde vem todo o nosso fornecimento financeiro. Que ninguém percebe é que há mais de 100 anos, o Banco Central é basicamente a instituição que gerencia o fornecimento de moeda circulante em uma nação e pode emprestar dinheiro para o governo, com juros, salvo algumas pequenas diferenças no processo. A grande maioria dos bancos centrais operam um formato mais ou menos assim. Quando o governo precisa de mais dinheiro do que recebeu em impostos, ele entra em contato com o Tesouro Nacional e pede dinheiro. O Tesouro então recebe um título público do governo. Um título público é basicamente um papel assinado pelo governante dizendo que o governo vai lhe pagar X quantia em Y tempo em troca de dinheiro. Agora os bancos então compram esse título do Tesouro com lucro. Com o título em mãos, os bancos o vendem para o Banco Central, que escreve um cheque no valor do título. Aquele título criado pelo governo dizendo que ele deve X quantia em Y tempo agora pertence ao Banco Central, ou seja, o governo agora deve aquele valor mais os juros para o Banco Central, que criou dinheiro do nada. O governo então usa esse dinheiro para pagar auxílios, construir pontes e estradas e até financiar guerras. Mas da onde o Banco Central tira o dinheiro para comprar os títulos públicos? Incrivelmente, o Banco Central não tira o dinheiro de nenhum lugar. O Banco Central simplesmente cria dinheiro do nada e troca por títulos. Basicamente, eles estão aceitando um cheque vindo de uma conta que não tem dinheiro nela, e esse dinheiro criado do nada em breve vai ser jogado na economia. Se eu fizesse isso, ou se você fizesse isso, seríamos presos por fraude sem direito à contestação. A diferença é que o sistema foi inventado por eles e a fraude acontece como se fosse uma coisa normal. Toda boa fraude, ela precisa beneficiar o golpista e não a vítima. À primeira vista, toda essa quantia de dinheiro sendo jogada na economia pode parecer uma coisa boa, mas quanto mais dinheiro é criado, mais o dinheiro que já está em circulação perde o valor, e o preço das coisas é como se fosse uma esponja absorvendo toda a oferta monetária jogada no mercado. Isso também é conhecido como inflação.
Inflação na verdade é a expansão da oferta da moeda corrente. O momento dos preços é apenas um sintoma. Em outras palavras, inflação é um imposto invisível que todos nós pagamos pela fraude da impressão de dinheiro, como se dá hoje um dinheiro fácil a curto prazo que acaba achando e roubando as nossas futuras gerações. No interesse da estabilidade monetária e no melhor interesse dos Estados Unidos, a declaração de Nixon se tornaria um dos momentos mais cruciais da história que quase ninguém sabe a importância de. Pela primeira vez na história moderna, o dinheiro do mundo não estava mais amarrado a nada. Pela primeira vez, se você quiser levar as pessoas à riqueza, você leva. Se você quiser que eles trabalhem para você como seus escravos contratados, você não precisa mais fazê-lo sob a mira de uma arma ou por meio de impostos, o que gera ressentimento agora. Tudo o que você precisa fazer é imprimir mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você imprimir, você rouba mais deles sem que eles percebessem antes que fosse tarde demais, porque o valor em dólares em sua conta bancária permanece o mesmo, mas o valor desses dólares diminui. O que começou em 1971 foi o maior golpe e redistribuição de riqueza que a humanidade já viu, e com ele o sistema Bretton Woods chegou oficialmente ao fim. O valor do dinheiro caiu pelo menos 50%. Todo aquele dinheiro novo elevou os preços de ativos como imóveis e ações que os ricos possuem e os pobres não. O que costumava levar 30 horas de trabalho para comprar uma unidade de ações negociadas em 1860 levariam pelo menos 126 horas de trabalho hoje. 1971 também foi um ano em que o padrão de hipoteca de 30 anos foi introduzido, o que significava que onde você poderia comprar uma casa em apenas 3 anos de salário em 1950, você agora está com uma dívida pelos próximos 30 anos. Hoje, dinheiro instantâneo, dinheiro na forma de um empréstimo pessoal conveniente, então a dívida familiar explode exponencialmente. Metade do povo vive de salário em salário, mesmo quando ganha mais. A maioria das pessoas que podem economizar tem menos de 5 mil em suas contas de poupança, e a renda das classes média e baixa permaneceu praticamente a mesma desde 1971, enquanto a classe alta continua a subir, e a sociedade moderna era uma escrava da dívida. Nós trabalhamos para conseguir uma parte deste dinheiro que está sendo multiplicado infinitamente e dedicamos uma parcela do que ganhamos para pagar impostos. Impostos esses que são usados pelo Tesouro Nacional e pelo governo para pagar as dívidas contraídas lá no início do processo. É um loop infinito com esse sistema implementado. Não existe a possibilidade dele parar de crescer, pois precisamos cada vez mais de dívida para pagar as dívidas anteriores, e se algum governante tentar frear esse sistema, ele vai implodir, e nenhum governante quer que isso aconteça no seu mandato. Assim, ano após ano, mais dívida criada e com ela mais desigualdade, pois querendo ou não, todo o dinheiro está sempre sendo sugado para aqueles que controlam o sistema. Esse sistema só é possível pois nós não usamos mais dinheiro de verdade, usamos moedas virtualmente criadas sem lastro e nada. Em 2020 teve a pandemia do coronavírus. Foi decretado o lockdown, fechamento dos comércios e empresas para conter a pandemia. Como o povo ficou sem serviço, o governo começou a pagar auxílio emergencial para a população, mas de que jeito? Pegando dinheiro emprestado com o Banco Central. Esse dinheiro impresso no Banco Central é injetado na economia. O que aconteceu depois? A inflação disparou e vemos até hoje as consequências. Basta ir no supermercado. Nos dias de hoje, a maioria das pessoas trabalham só para poder ter o que comer em casa, porque o dinheiro fica cada vez mais desvalorizado, e é real disso tudo e que somos escravos do sistema.